assim no Brasil. Bom dia a você, meu querido, minha querida, em nome de Jesus, Deus te abençoe. Hoje, 27 de dezembro de 2024, sexta-feira, estamos aqui meditando na palavra de Deus, livro do profeta Isaías, capítulo 1. Nosso texto hoje é o versículo 25 e 26, diz assim a palavra santa e gloriosa de Deus. Voltarei contra ti a minha mão, purificar-te-ei com potassa das tuas escórias, e retirarei de ti todo o metal impuro. Restituir-te-ei os teus juízes, como eram antigamente, os teus conselheiros, como no princípio. Depois te chamarão cidade de justiça e cidade fiel. Amém? Vamos aqui aprender com as Escrituras, tá certo? A palavra de Deus é para os dias de hoje. Ela é atualíssima, porque a palavra de Deus é de eternidade a eternidade, porque Deus é eterno. Amém? Versículo 25 do capítulo 1 de Isaías começa dizendo assim: Voltarei contra ti a minha mão. O profeta mostra, assim, que Deus castigará Judá. Porque nesse contexto aqui, o profeta está aí no reino de Judá, que é o reino do sul, e é o Israel que está ali representado em Judá, e pecou. Você já viu desde o princípio das meditações, e Deus está dizendo que vai voltar a sua mão contra eles, tá certo? Isso eu quero que você entenda, olha. Os escolhidos de Deus, no caso aqui do contexto do Velho Testamento, era Judá. No Novo Testamento são os que creem em Jesus, tá certo? Os escolhidos de Deus, eles precisam saber que quando acontece alguma coisa com eles, seja de bem ou seja de mal, é Deus que está no controle. Porque Judá é o povo escolhido de Deus, então quem castiga Judá é Deus. O cristão que tem a fé genuína em Cristo, quando acontece alguma coisa, é Deus também. É assim que nós entendemos. Por quê? Porque Deus está no controle de todas as coisas. Só lembrando aí, Jó, quando o diabo quis tocar em Jó, Deus teve que autorizar. E só foi até onde ele mandou. A gente tem que entender isso, tá certo? Mas aqui ele diz que vai voltar a minha mão contra ti, tá certo? Isso é muito interessante. O versículo 25 continua dizendo assim: Purificar-te-ei como com potassa das tuas escórias, tá certo? Apesar do pecado de Judá, o Senhor faz aqui a promessa que purificará a Judá. Deus é um Deus bondoso, tá certo? Porque ele ama a humanidade e ama aqueles escolhidos por ele, que foi Judá no contexto do Velho Testamento, e os que são salvos hoje pela fé em Cristo. Então ele diz: Purificar-te-ei como com potassa das tuas escórias, tá certo? A potassa, ela é o carbonato de sódio, que é um tipo de sal, tá certo? Utilizado aí na fabricação de vidros, né? Papel, sabão, detergentes. Então, há uma série dessas coisas. No contexto da Bíblia, tá certo? A potassa, ela assim, essa tradução do sabão para potassa, ela tem assim uma referência muito vaga a um metal que dava polimento em materiais, tá certo? De polir, sim, dá polimento. Então, quando o profeta usa essa linguagem, te purificarei com a potassa das tuas escórias, ou seja, aquilo que estava ali de mal, o Judá fazendo, Deus vai usar isso mesmo para purificar, ou seja, vocês vão passar por esse sofrimento, mas vocês vão ser purificados, e é Deus quem faz esse trabalho, tá certo? Nós precisamos pensar como cristão a partir de Deus, tá certo? Amém? Nós temos governantes sobre nós, mas é Deus que instituiu, que estabeleceu. Uma razão existe para isso, tá certo? Mas é sempre Deus. Quem não tem Deus, vai aí sendo conduzido pela sua vontade, pela vontade de quem quer que seja, menos de Deus, tá certo? Mas Judá é um povo de Deus, então a promessa aqui feita através do profeta é que o Senhor vai purificar, como potassa, quer dizer, vai utilizar disso para purificar Israel, a Judá. Versículo 25 tira assim:
Diz assim: E tirarei de ti todo metal impuro. Metal impuro é uma referência lá ao versículo 22, quando ele disse que comparou a Judá com essa prata vendida desonestamente, feita, negociatas erradas, ruim, com roubo, com ladruagem, tá certo? Então, quando ele se refere a essa metal impuro, é aquilo que está impuro, os negócios impuros, a vida impura, Deus vai tirar do meio de Judá. Amém? Interessante que o verbo tirar está no tempo futuro, tá certo? Isso aponta para um futuro. Isso significa que o pecado tem o preço a ser pago, tá certo? Ser cobrado por Deus. Olha, isso é muito interessante. Judá estava aqui, Judá pagou um preço aí por essa sua falha, por essa sua posição de se afastar de Deus. É muito interessante isso, mano, porque tirarei de ti todo o metal impuro. É sempre Deus que vai purificar. Você não tem capacidade de se purificar, não, por mais que você faça. Pode tomar banho com sal grosso, sal fino, sal preto, vela vermelha, fita dessa, daquilo, não sei o que, subir, entrar na maré de costas 7 vezes e pular a onda. Não tem nada que ele purifique a não ser o próprio Deus pela sua vontade. É Deus que tira o teu pecado, é Deus que te purifica, tá certo? Porque ele diz, tirarei, ou seja, eu tirarei. de, to, de eu tirarei de ti todo metal impuro, ou seja, tudo que é pecado. É Deus que tira, tá certo? Aí o versículo 26 vai começar dizendo assim: restituir-te-ei os teus juízes como antigamente, tá certo? Aqui Deus está assegurando a restauração de Judá, que ela será providenciada pelo próprio Deus. Por quê? Porque Deus é pai. Ele é um pai que ama. E ele corrige, tá certo? Mas esse pai que ama e ele corrige, ele restaura. Amém? E quando ele diz restituir-te-ei os teus juízes, como antigamente, os juízes, no contexto lá de Israel, que estava sem um rei, sem um comando, depois dos patriarcas lá, os juízes foram líderes militares levantados. O pessoal fala mal dos militares, mas militar, pelo menos, quando tem bom senso, age honestamente. Quando é melancia, aí não tem jeito, tá certo? Porque está só disfarçada. Mas os juízes eram líderes militares que haviam, no contexto do povo hebreu, que depois venceu Israel. Depois eu vou trazer uma palavra aqui explicando o significado de hebreu, Israel, Judá, a gente entender essa mistura aí, que é, quase a mesma coisa, mas tem um sentido em cada momento, tá certo? Então, os juízes eram líderes militares que havia no contexto lá do povo hebreu, que julgavam com retidão e justiça. Amém? E o versículo 26 vai dizer ainda, os teus conselheiros, como no princípio. Os conselheiros vai se seguir aí desde os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, passando pelos juízes, tá certo? Então, assim, a promessa de Deus ajudar é que ele será restabelecida, assim, a justiça e a verdade como o povo de Deus como era antes. Isso é muito gracioso, porque Deus é esse Deus longânimo. Tem paciência ao extremo, não tem limite a paciência de Deus, tá certo? Não dá para se medir. Ele é longânimo, tá certo? Por isso é que não destruiu Israel naquele contexto, logo Judá naquele contexto, acabou com tudo, porque ele é um Deus longânimo, tá certo? Por isso é que ele não matou Adão. Ele disse, tu vai viver aí, tu vai produzir filho, mas tu agora está oh, Jesus, tá em pecado. Amém? Então é isso, amado. Olha, os conselheiros, os teus conselheiros, como no princípio, ou seja, vão ser restituídos os teus conselheiros como no princípio. Assim, a promessa de Deus para ajudar será a sua restauração através do verdadeiro Deus, com o verdadeiro povo de Deus, com justiça e com retidão. É isso que Deus chamou o seu povo no contexto do Velho Testamento, e é isso que Deus faz no contexto do Novo Testamento, quando chama pessoas para crerem neles, tá certo?
Eu já disse aqui algumas vezes nos meus vídeos que eu tenho o maior medo de religioso, porque religioso não está interessado em Deus e nem em Cristo, que é a revelação de Deus, está interessado na sua religiosidade para levar vantagem sobre os outros. Mas Judá é o povo escolhido de Deus e Deus é fiel. E o versículo 26 vai terminar assim: depois te chamarão cidade de justiça e cidade fiel. Isso é gracioso, amados. O profeta apresenta, assim, através da sua revelação, que só depois de uma restauração, de uma restituição dada por Deus das coisas como elas devem ser, é que o ser humano pode ser justo e fiel, tanto a Deus como no contexto social. Olha, o senso de justiça no mundo sem Deus não é injusto, tá certo? Lá na Praça dos Três Poderes tem uma estátua que é símbolo da justiça, com os olhos vendados. Parece que eles querem dizer que a justiça é cega, né? É imparcial ou é cega. Mas eu vou dizer que ela é cega mesmo. Não está vendo nada mesmo, não. Só está vendo ao contrário. Né? Tem que tirar a venda para ver se enxerga o certo. Né? Mas, amados, olha, quando o versículo 26 termina dizendo: Deus depois te chamarão cidade de justiça e cidade fiel. Olha, só um ser humano só pode exercer plenamente a justiça se for restaurado por Deus. Uma nação só será plenamente justa se houver uma restauração de Deus. Judá era o povo de Deus, mas estava vivendo injustamente. Então, quando Deus restaura essa condição de justiça e fidelidade, aí a pessoa, a cidade, o país pode ser justo. Se não tiver uma noção de Deus, uma restauração por Deus, não haverá justiça. Porque a tendência do ser humano é pecaminosa, tá certo? Estou dizendo isso para nós, para que a gente possa pensar. Então, é só depois da restauração que poderá haver justiça e fidelidade. Ou seja, o ser humano, sem a presença de Deus na sua vida, ele é injusto. Aí você vai dizer: pastor, você é justo? Pela graça de Deus, há uma justiça de Deus em mim e que eu procuro compreender e procuro ser justo e fiel a Deus e às pessoas. Amém? Olha, eu não minto. E como eu não minto, eu procuro não errar para que eu não tenha que mentir para me safar do erro. Está entendendo como é a justiça de Deus na vida de alguém? Deixa eu ler aqui, eu quero concluir no Salmo 11, versículo 7, que Davi entendeu assim: porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, os retos verão o seu rosto. Que glória, né? Quem pode ser reto diante de Deus? Só aqueles que são justificados pelo próprio Deus. Amém? Judá estava vivendo sem retidão, sem justiça, no pecado, por isso haveria uma necessidade da restauração por Deus. O ser humano, no atual contexto, toda a humanidade, inclusive os judeus, no atual momento, que é o momento da graça, estão vivendo separados de Deus, precisam converter-se a Cristo para poderem ser justificados diante de Deus e poder viver em justiça perante Deus por causa de Cristo e ser justo diante das pessoas também por causa de Cristo. Amém? Deixa eu ler aqui 1 João 1,7, que diz assim: se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém? Desculpa aí, amado, estou meio gripado. Foi na cruz que Jesus trouxe a purificação do pecado da humanidade. Agora, para ser purificado, é preciso aceitar a revelação de Deus em Cristo, crer nele, aí você está justificado, porque o sangue de Jesus justifica, do Filho de Deus justifica e purifica o pecado daquele que crê nele. Olha essa associação de Judá, Israel,
o Deus lá chamando a Judá para o arrependimento, e Deus continua chamando hoje para o arrependimento. Amém? É, eu acho isso muito interessante porque no momento, na teocracia, lá quando Deus falava direto com o profeta, isso é Deus falando com o homem, e hoje ele continua falando através da Escritura, através do Espírito de Deus, através dos que pregam a palavra verdadeira de Deus, porque tem os falsos que pregam mentindo, prega pela metade ou prega distorcendo, tá certo? Então Deus, na sua teocracia, ele revelou-se aos juízes no seu tempo para que houvesse retidão e justiça no meio do povo. Nos dias atuais, em Cristo Jesus, esta retidão e justiça está revelada em Cristo. E aí, meu querido, quem crê em Cristo especificamente, tem a fé aplicada nele, está purificado por Deus e pode e deve viver na prática a justiça e a fidelidade de Deus. Ser justo como Deus é, ser fiel ao próprio Deus, tá certo? Olhe, ter outros deuses, que era o caso de Judá naquele contexto. Colocar outros deuses junto com o Deus criador dos céus e da terra, isso é ser injusto. Porque o Deus que te salva, que te restaura, que te restitui, que te leva para morar no céu, você colocar outros deuses, e aí você está complicado, porque você precisa passar por um processo de restauração com Deus. E no momento atual, a restauração com Deus é através da nossa fé em Cristo. Mas a promessa de Deus é que há restauração. Por isso é que ele mandou Cristo, para que haja restauração da humanidade. Você tem a oportunidade enquanto está vivo, tá certo? Deus te abençoe. Aqui essa breve reflexão. Vamos continuar meditando no livro do profeta Isaías. Isso é uma palavra bem rápida, tá certo? Porque Isaías é muito profundo no que diz respeito à restauração de Israel naquele contexto e do Israel futuro que é restaurado em Cristo Jesus. Deus te abençoe. Tenha uma boa sexta-feira e viva o Brasil, a nossa pátria amada. Amém? Deus te abençoe.